PSG campeão da Champions League 24-25. Isso mesmo, pela primeira vez na história, Paris Saint-Germain campeão da Champions League. Esse é o quadro Fute Analisa 5, onde a gente vai analisar o jogo pra vocês. Vamos lá. Falando do placar, 5-0 pro Paris Saint-Germain, um baile, uma das maiores goleadas que eu presenciei na minha vida, em questão de tamanho de jogo e goleada. E sem dúvidas a maior goleada da história de uma final de Champions League, contexto em geral, foi muito legal o jogo. O PSG fez gol, acho que aos 11 minutos foi gol do Hakimi, depois aos 20 foi do Doué. Doué de novo, foi o Kvaratskhelia. E pra finalizar, o gol do menino da base. Mayulo. Isso. 19 anos, Mayulo. Mesma idade do Doué, né? Só que Doué é muito mais já estrelado, né? Muito, muito legal ele fazer esse gol aí também, porque não é um jogador que tinha nem muito nome, né? E fez o gol do título, né? Digamos assim. O quinto gol. Sim. E falar da final, cara, incrível. Foi uma final muito legal de se ver. Acho que quem tava torcendo pela Inter também, depois que o PSG fez 2-0, já tava torcendo pra sair mais gol, só pra ver mais gol nessa final. Porque todo mundo gosta de ver gols e é isso que nós presenciamos nessa grandíssima final. Foi realmente muito histórico. Essa realmente foi, né, a maior goleada da história de uma final de Champions. A segunda foi entre as 5 primeiras Champions do Real Madrid, se eu não me engano foi em cima da Fiorentina. Foi em cima de algum clube lá, o Real Madrid venceu por 7-3, que foram 4 gols, né? E agora a gente teve essa de 5-0, que foram 5 gols de diferença. É muito absurdo, mano. Muito bem. Bom, a gente já tinha falado aqui uma vez, essa é a 5ª vez que a final foi em Munique, e é a 5ª vez que saiu um campeão inédito, né? As outras vezes foram Nottingham Forest, Olympique de Marseille, Borussia Dortmund e Chelsea, né? Em seus respectivos anos, que daí eu não vou também lembrar quais são os anos exatamente. Mas, por exemplo, Chelsea 2012 ali, enfim. Cara, realmente foi uma final absurda. E só pra gente ver, além do 5-0 no placar, o como a dominância do PSG ela foi ampla, em todos os sentidos. O PSG teve 60% de posse de bola, mas assim, quando a Inter de Milão teve posse de bola, a Inter de Milão não criou nada. Zero. Não criou nada, mano. As melhores chances da Inter de Milão foram, tipo, escanteio ou cruzamento na área, mas, tipo, criar alguma coisa, igual o PSG fez, porque todos os gols do PSG foram gols criados. Nenhum foi um gol de cruzamento, de escanteio, não foi, mano. Foram gols criados. Eu não me recordo de nenhum lance da Inter de Milão que surpreendeu o time do Paris Saint-Germain. Zero. Não tem nenhuma personalidade de um jogador puxar a responsabilidade, tentar buscar o jogo. Lautaro Martins totalmente apagado no jogo. Dumfries não tinha muito o que fazer. Também não conseguiu criar muita coisa. Eu acredito que o melhor jogador da Inter acabou sendo o Barella, que é o único que conseguiu até fazer um bom segundo tempo ali, mas também nada muito extravasante. A Inter de Milão realmente muito fraca. E aí também, além da posse de bola, né, a gente teve 23 finalizações pro PSG. 8 chutes a gols do PSG contra 8 finalizações da Inter de Milão, contando finalizações pra fora, é a mesma quantidade de chute a gol do PSG e só 2 chutes a gol da Inter de Milão, né? Mas eu não me lembro de nenhuma finalização, tipo assim, um chute a gol perigoso. Não lembro. Eu lembro de duas, os 2 principais lances de ataque da Inter de Milão que eu lembro foram 2 cabeçadas, uma do Acerbi e uma do Thuram. A do Thuram foi a que passou mais perto no gol ali, que vieram de escanteios ou cruzamentos. Então, quando o jogo tava 4-0, a Inter teve, acho que a melhor chance do jogo, que foi quase um contra-ataque. O Donnarumma, ele pega se jogando pro lado, assim. Mas foi tipo, irrelevante naquela altura, né? O PSG já tava massacrando a Inter de Milão. Jogo desastroso pra nossa querida Inter. Enfim, com esse título, acaba as piadas do Paris Saint-Germain não ter esse título de Champions League. Eu fiquei muito feliz com esse título, porque é um time que, pelo projeto que se encaminhou pós saída das estrelas, merecia. Cresceu muito a evolução do Paris Saint-Germain nessa Champions. A gente vai falar daqui a pouco, mas é coisa de maluco assim. O PSG estava praticamente eliminado com uma rodada de antecedência. E também vamos falar do nosso queridíssimo Kylian Mbappé. Pô, cara, saiu do PSG para supostamente ganhar uma Champions, foi para o maior time do mundo, que é o Real Madrid. Fez uma boa temporada no Real Madrid, mas viu seu ex-time massacrar os adversários e se entrosar, não tendo um astro, né? Um jogador para puxar a responsabilidade, como era com o Mbappé. E cara, o PSG ele se tornou um time muito carismático, né? A gente passou de uma temporada passada onde a maioria das pessoas, tipo a gente que é fã do Neymar e tal, a gente queria o mal do PSG temporada passada. A gente queria que o PSG fosse eliminado e tipo, foda-se o PSG, porque realmente, tipo, o PSG, depois da saída do Neymar e do Messi, do que a torcida fez com o Neymar e Messi,
todo mundo ficou meio contra o PSG. E aí eles viraram uma chave tão grande, principalmente depois da saída do Mbappé, que saiu todos os astros, que eles viraram um time carismático. Um time que um futebol jogado muito foda. Que na primeira metade não tava foda, né? Não tava foda, então não tava encantando. Só que depois essa virada de chave do PSG foi muito incrível. Foi uma virada de chave do meio do ano, né? Desde que o Kvaratskhelia chegou ali, não que o Kvaratskhelia mudou o time, também ajudou, porque jogou muito. Mas, cara, assim, foi incrível essa virada de chave do PSG. Teve muito a ver com o técnico Luiz Henrique, que é um baita de um técnico, né? Teve toda essa história na final, tudo da filha dele, que foi muito lindo. E ele merecia realmente vencer por causa disso. Mas a gente viu, por exemplo, uma cena que viralizou muito na temporada passada, quando o Mbappé ainda tava, do Luiz Henrique confrontando o Mbappé e falando na cara dele que, tipo assim, acho que foi no jogo contra o Barcelona, que o PSG eliminou o Barcelona. Que ele falou pro Mbappé: você tem que marcar o Cubarsí e o Ter Stegen. Se você não marcar o Cubarsí e o Ter Stegen, a gente não vai ganhar. Você é um astro, você é um fenômeno. Mas se você não marcar, a gente não vai ganhar. Você tem que ser o líder. Você é o melhor jogador, então você tem que ser o líder. Você tem que pegar e puxar a responsabilidade. Mostrar que você quer, correr o tempo todo. E se a gente fizer isso, o time vai ser uma puta máquina de jogar futebol. E ele tava certo. Eles eliminaram o Barcelona, né? Só que o Mbappé, a gente não sabe se foi exatamente isso. O sonho do Mbappé sempre foi ir pro Real, mas tipo, acho que ele também ficou meio abalado por ele ser a estrela e ser confrontado tão fortemente ali por um técnico, né? Pode ser. Eu acho que a chegada do Kvaratskhelia foi crucial para essa virada de chave. Não por causa do jogador Kvaratskhelia, mas também, com certeza, eu acho que o Kvaratskhelia foi um cracaço que evoluiu muito na temporada e chegou já destruindo. Sim. Porém, essa mudança tática que teve o Paris Saint-Germain, de não jogar necessariamente com um centroavante, né? O PSG jogou muitas vezes com Barcola e Gonçalo Ramos. Era um time bom, mas a chegada do Kvaratskhelia muda talvez o patamar com essa troca de pontas entre Dembélé, Doué e o Barcola também, que foi titular em muitos jogos também dessa Champions, né? Pois é, e o Doué realmente também apareceu nessa temporada, mas também do meio pra frente, né? Sim. O Doué e o Kvaratskhelia foram o diferencial, porque temporada passada era Barcola, Mbappé e Dembélé, né? Essa temporada já foi os 4 amassando, né? Os 4 muito bem. Exatamente. E isso foi uma aula do treinador Luiz Henrique, um cara que me tornei ainda mais fã depois dessa Champions League no geral. Não só pela sua história pessoal, mas principalmente a forma como ele trabalhou esse time do Paris Saint-Germain foi incrível. E deu um gás do Paris Saint-Germain que foi coisa de louco, assim. Eu nunca tinha visto um time dessa molecada jogar tanta bola e ganhar uma Champions League aí com facilidade. Eliminou 3 times do G4 da Champions. Eliminou o Liverpool, a Inter. Ele não eliminou a Inter, né? Mas derrotou a Inter na final. E eliminou o Arsenal. Caramba, então, o Aston Villa é entre os 8 também. o Aston Villa terminou em 7º, se eu não me engano. Então, uma aula realmente... Não era uma chave fácil, um caminho fácil que o Paris Saint-Germain tinha pela frente. Ainda pegou os playoffs, ganhou com o pé nas costas, 10-0 no agregado, mas... Do Brest. Mas o Paris Saint-Germain realmente deu uma aula de querer ganhar uma Champions League e isso foi muito bonito de se ver. Sim. Cara, todos os jogadores têm muito mérito, mas eu queria destacar bastante méritos pro Marquinhos, nosso brasileiro querido Marquinhos, que já joga bem há muito tempo. Só que essa temporada, cara, eu acho que ele se superou. Ele jogou muita bola essa temporada, tem que ser falado. E, além disso, ele se tornou o jogador com mais jogos pela história do PSG, o maior campeão do PSG, com mais troféus. Ele tá há 12 anos no clube. O tanto que o Marquinhos merece esse título é absurdo. É absurdo. Muita coisa. Marquinhos estava na outra final, jogou muito aquela Champions, foi um dos melhores jogadores do PSG naquela Champions, jogou de volante, jogou de zagueiro. E nessa temporada ele foi realmente o líder que ele precisava ser. E foi muito linda a festa, depois a comemoração dele deu pra ver que ele ama aquele clube com a vida dele. Ele tá há 12 anos no clube. A vida de muita gente aí, quantas pessoas aí, menos de 12 anos de história, entendeu? Então, assim, é muita coisa, muitos méritos pra ele, capitão, cara, realmente o que o Marquinhos fez foi absurdo e formou uma puta dupla de zaga com o Pátio, né? Baita dupla de zaga. O Pátio também é um jogador que aula que ele deu essa temporada como zagueiro. Sim. Se eu não me engano, ele começou aquele contra-ataque no segundo gol, né? Não sei se foi ele ou o Nuno. Ele evitou a saída de bola, né? Isso. A bola ia... isso aí tem que ser dito, é verdade. A bola ia sair, cara, ele deu um saltão assim, ele meteu o pé na linha de fundo, assim, a bola tava rente à linha de fundo. O time da Inter de Milão. Ninguém esperava, todo mundo achava que a bola ia sair. Nossa, daí rolou aquele contra-ataque todo. O Dembélé saiu correndo e... Foi o contra-ataque que o Dembélé deu aquele passe de letra no meio de campo. Eu acho que daí sim. o Vitinha pegou, passou pro Doué. Esse foi o terceiro gol, né? Eu não lembro agora, mas eu sei que foi o lance que o Dembélé deu aquela invertida, né? Ah, não, então esse foi o segundo gol. Não foi o gol da letra. Foi o segundo, foi no primeiro tempo, verdade. Letra não,
Enfim, De calcanhar. é de calcanhar. Uhum. E do jogo eu acho que é mais isso, acho que não tem muito mais o que dizer, além da aula que deu a Inter de Milão. Claro, vou claro. falar um ponto então. Perfeito. A vergonha que a Inter de Milão passou, que a gente já tá falando tudo isso aqui, Sim. mas assim, é uma vergonha sem tamanha. Todo mundo achava que ia ser um jogo assim, um jogo extremamente disputado. O mínimo que a Inter de Milão poderia ter feito, tipo assim, a Inter de Milão poderia ter perdido. É justo porque o PSG tá jogando muita bola. Sim. Mas um 2x0, 2x1, 3x1, agora é um perde com 5x0. dignidade, né? Eles não tiveram dignidade, esse que é o ponto. O nó tático que o Luiz Henrique deu no Inzaghi, cabeça do Inzaghi... É uma história. Né? Cara, a gente tava assistindo o jogo e desde que o PSG fez 2x0, eu tava falando, tá, o Inzaghi vai botar um atacante, não tava? O Inzaghi vai botar um atacante. Ou o Inzaghi vai botar vai tirar um zagueiro e vai botar um meio campista. Tipo, tá, o Inzaghi vai fazer isso. Intervalo, 2x0. Tá, o Inzaghi tem que voltar com um atacante a mais. 60 minutos ali, 60 e pouco, terceiro gol do PSG. Tá, o Inzaghi vai botar um atacante. Ele tirou o Pavard, se eu não me engano. Irmão, ele tirou um zagueiro, botou outro, e tirou um meio campista, botou outro. Primeiras mudanças da Inter de Milão. Ele quer mudar o quê com isso? Se eu não me engano, ele tirou o Pavard e o Thiago no né? Foi isso. Aí ele... acho que o Thiago não gostou mais do Mkhitaryan, né? Foi alguma coisa assim, um dos dois. Aí ele botou Aslani, que é um meio campista comum, pô. Sendo que ele tinha o Fratesi no banco, né? O Fratesi... eu falei muito Fratesi. Cara, o Fratesi é um baita jogador também, um baita, tipo, 12º jogador da Inter de Milão. Foi ele que fez o gol contra o Barcelona e ele faz muitos gols importantes mesmo sendo meio campista. Ele é um jogador meio bom. É, inclusive, importante pra Itália. Ele não botou o Fratesi. Não botou. O Fratesi não entrou no jogo. Aí, ele colocou o Bissek, né, nessa primeira mudança. O Bissek se lesionou, então ele forçou uma terceira mudança. Então é como se ele só tivesse feito 4 mudanças, porque o Bissek não durou nada no jogo. As outras mudanças dele, ele não botou um atacante, mano. Ele não botou nenhum atacante. O que deu na cabeça do Inzaghi? Mano, pra ele perder com dignidade, tentar fazer um gol de honra. Ele não botou, eu não sei se ele tentou, tipo... Com mais medo... De tomar mais gol? Exatamente. Porque, pô, não faz sentido. O cara querer ganhar uma taça de Champions League e recuar ainda mais o time. Não recuar, mas manter a tática, né? Sim. Em vez de jogar pra frente. Loucura, né? Tipo, claramente não deu certo a tática, ele manteve até o final, ele não teve coragem de mudar o time. Ele não teve coragem... Mano, nesse momento, taca 3 centroavantes na área. Entendeu? Deixa 2 zagueiros, bota o Zala pra frente. Na final de 2023 ele botou... Se eu não me engano, ele... coloca um centroavante no jogo. Lukaku, né? Eu acho que ele coloca o Lukaku e tira o... Acho que o próprio Çalhanoğlu, se eu não me engano. Não lembro agora, mas... Enfim, o nó tático fudido, assim, o Inzaghi ficou maluco. O que o Luiz Henrique fez foi loucura, realmente. Bom, há um tempo atrás a gente fez um vídeo falando sobre a possível bola de ouro do Rafinha. Acho que as chances diminuíram agora, infelizmente, porque o Dembélé já foi eleito o melhor jogador da Champions. Pra você ver... Cara, se ele foi eleito o melhor jogador da Champions é porque o Rafinha fica pra trás nessa corrida da bola de ouro, eu acho. Que o Rafinha foi superior justamente na Champions League, acho meio preocupante pro nosso brasileiro, né? Mas não que o Dembélé não tenha merecido, acho que o Dembélé fez uma Champions justíssima. Se eu não me engano foi 6 gols, 8 assistências, né? Alguma coisa assim. Foi protagonista do time, o melhor destaque, né? Foi o jogador que mais cresceu também de janeiro pra cá. Não tem como falar, cara, o Dembélé... não merece ser o melhor jogador, mas, por exemplo, o Rafinha eu acho que é um jogador que fez uma Champions infinitamente melhor, porque o Rafinha, se tivesse chegado nessa final, cara, o Rafinha ia destruir. Sim. Acho que... faria muito melhor que a Inter de Milão. Com certeza. Poderia perder, mas faria muito melhor que a Inter de Milão. E eu acho que o Dembélé se torna favoritíssimo pra bola de ouro agora. Tem o Yamal também, é um jogador que tá disputando com o próprio companheiro de time, que é o Rafinha. Sim. E acho que esses 3 são os mais cotados hoje, talvez o Pedri aí, mas acredito que... Acho que não. Ele pega um top 5, assim. É tipo o que o Kroos fez na temporada passada, sabe? Acho que fica entre um dos 3 mesmo, Yamal, Rafinha e Dembélé. E depende muito do Mundial de Clubes também, né, cara? Isso. Que tipo, o Barcelona não joga. O PSG joga. Se o PSG ganhar, for bem e o Dembélé for bem, é mais um ponto pro O Dembélé. Barcelona joga? Não joga. Ah, tá. Mas eu tenho um ponto sobre o Dembélé. Sinceramente, pra mim não tem condições ele ter jogado mais bola que o Rafinha nessa Champions. Não é porque o Rafinha foi eliminado que... Entendeu? Pra mim não tem condições. Então, assim, pra mim... é justo porque ele jogou muito, beleza. Mas tem outro que tava bem à frente dele, na minha visão. Se tinha um jogador da final que era pra ganhar, era o Dembélé. Porém, com certeza. teve o Rafinha nessa... Eu tenho dúvidas. Que eu acho que sempre, tipo assim, geralmente, né? O atacante que faz mais gols, tal, ele é mais reconhecido. Mas a bola que o Vitinha jogou essa temporada, pô... Pô, é verdade. Pra mim... o Rodri ganhou, né, mano? Exatamente. Pra mim, o Vitinha fez uma Champions equivalente ao que o Dembélé fez também. Podem me julgar. Mas aí eu acho que vocês não estão assistindo o PSG. Porque... o jogo do PSG passa inteiro pelo Vitinha. Inteiro. Todo jogo. O Vitinha é um motorzinho, o Vitinha defende, o Vitinha ataca, o Vitinha deu uma baita assistência
pro Doué no terceiro gol, que foi esse lance aí que o Dembélé também foi muito bem. O Dembélé recebeu, segurou, deu um passe de calcanhar, o Vitinha carregou, e o Vitinha que pegou essa bola lá na zaga, que muito aquela parada que eu já vim falando em alguns vídeos de reter bola, ele segurou a bola, girou, foi carregando até o meio de campo, passou no Dembélé, recebeu de novo, levou, deu assistência pro Doué. Então assim, o que o Vitinha joga é muita bola. Eu fico em dúvida se eu escolheria Vitinha ou Dembélé se for pra ser um do PSG. Realmente acho um absurdo o Vitinho não tá sendo nem cotado pra essa bola de ouro. Tem gente que cota o Rice, por exemplo, e não cota o Vitinho. Pô, loucura. Eu acho realmente uma loucura, assim. O Rice não ganhou nada, né? Por causa de 2 gols de falta aí. Não, o pessoal se iludia em inglês, né? O Rice jogou muita temporada, beleza, só que não ganhou nada. Não ganhou nada. Realmente, ele ter feito esses 2 gols foi muito absurdo do Real Madrid, mas, cara, não ganhou nada. Enfim, ó, esse papo de bola de ouro a gente deixa pra outro vídeo, mas a gente já falou bastante também. E, cara, uma coisa que a gente diz aqui de certeza e ninguém pode falar o contrário. O futebol do PSG é o melhor futebol hoje jogado na Europa. Obviamente, foram campeão da Champions. mundo, né? Mas às vezes, tipo, pode falar, o Barcelona foi eliminado num jogão ali, mas o Barcelona joga mais bola que o PSG. Não, ninguém joga mais bola que o PSG. Ninguém. Não tem. O que o PSG joga... Mano, o PSG pressiona alto, o PSG rouba a bola rápido, o PSG constrói por dentro, constrói pelas pontas. O PSG tem 3 pontas que podem jogar, tipo, mais centralizados ou podem jogar em qualquer uma das pontas. Tu vê o PSG jogar. Por isso que a zaga não entende nada. Porque uma hora ele tá com o Dembélé na ponta direita, 5 segundos depois o Doué tá na ponta direita. 10 segundos depois... já tá de 9 lá. 10 segundos depois o Dembélé tá na esquerda, o Doué tá no centro e o Kvaratskhelia tá na direita. Aí tu fala, quê? Mano, quem que eu marco? O que tá acontecendo? Eu marco o Kvaratskhelia, eu marco o Doué, eu marco o Dembélé. Cara, que time móvel, muito foda, tá ligado? Eu acho que isso é um negócio que a gente até poderia fazer na nossa seleção brasileira, porque a gente tem 3 pontas de grande porte e são 3 pontas jovens, rápidos, sabe? E que podem jogar em qualquer ponto. Porque o Vini Júnior, vale lembrar que no Flamengo, quando ele começou, ele era ponta direita. Exatamente. O Rafinha joga de ponta esquerda e ponta direita. O Rodrigo joga melhor de ponta esquerda, ele mesmo disse que é a posição dele, mas ele tá jogando de ponta direita sempre. Os 3 pontas jogam em qualquer ponta e os 3 também podem jogar centralizado, realmente. Exatamente. Puta ponto, tá? E acho que um cara que pode fazer muito bem isso é o Ancelotti, então dá pra ver essas questões aí. Exatamente. E acho que é isso, né, cara? Não sei se queres complementar mais alguma coisa. Cara, só um ponto, né? PSG, tu até comentou também, na nossa visão, se torna o maior time da França, eu acho, depois desse título. É o time que mais tem campeonatos franceses. Daí tinha muito papo, né? De, não tem Champions, então é o Olympique de Marseille porque tem Champions. Agora eles empatam em Champions, o PSG tem mais campeonatos franceses, tem mais títulos e... Principalmente no recorte mais atual aí dos últimos anos, o PSG é muito superior. Né? E era o que faltava o PSG se tornar um gigante do futebol mundial. O PSG hoje é gigantesco no futebol mundial. Gigante. Não dá pra se comparar com o Real Madrid, Barcelona, Liverpool, mas o PSG entra num outro patamar com esse título de Champions League, principalmente porque é um time já acostumado a chegar em finais e semifinais de Champions, por mais seja considerado um time pipoqueiro no passado. Agora vem e mostra que a camisa, apesar de não ser tão pesada, ela entra em campo e mete 5-0 na final. Exatamente. E a camisa vai ficando cada vez mais entortando o varal. Exatamente. E o último ponto, cara, é que teremos Super Mundial aí. Vai ter um vídeo sobre o Super Mundial, que vai sair logo. E não tem como falar outra coisa, né? PSG favoritaço pro Super Mundial. Só isso. Tchau, Botafogo. Infelizmente, né? Tá foda aí. Coitado do Renato Paiva, vai ter que trabalhar muito o time do Botafogo. Vai ter que trabalhar. Não tomar um cacete histórico do Paris Saint-Germain também. Enfim, falaremos mais disso no outro vídeo. Então, é isso, né? Agora finalizamos. E é isso, rapaziada. Valeu se vocês curtiram o vídeo. Dá seu like, segue a gente, né? Instagram, TikTok, YouTube. E é isso. Tamo junto. Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo. Falou.